Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Seduc em Ação. Lembrando vocês que essa aula vai estar presente no NET Escola. Conosco o professor Maurício Lemes e o nosso intérprete de Libras, professor Cleiton. O tema da nossa aula de hoje é debate. Iremos falar sobre o debate. Vamos pensar um pouco, o que é um debate? Para que serve um debate? Como é que se ocorre um debate? Iremos responder essas questões durante a nossa aula de hoje. Geralmente, no cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que argumentar os nossos pontos de vista, às vezes numa roda de amigos, às vezes no tempo de política que se aproxima, a gente observa um debate acirrado entre os candidatos. Então, a gente precisa ter o domínio pleno do gênero argumentativo. E para que eu possa argumentar, eu tenho que ter um conhecimento básico de leitura. Eu tenho que ter um conhecimento básico de texto. Então, o texto debate, o gênero debate, ele está presente no nosso cotidiano, alunos do 8º ano. Nós precisamos ter um ponto de vista sobre qualquer determinado assunto. E para que nós possamos nos posicionarmos, nós temos que debater. Debater nada mais, nada menos é que defender o nosso ponto de vista. E para que nós possamos defender esse ponto de vista, nós temos que ter conhecimento sobre o assunto que nós estamos debatendo. E para que nós possamos ter conhecimentos, nós temos que ter o domínio pleno da leitura. Bom, então olha só, debate, defesa de direitos e participação social. No seu dia a dia, são muitas situações em que você tem que tomar a palavra para explicar, contestar, criticar, ironizar, sustentar uma opinião sobre uma questão polêmica. Convencer os outros é uma necessidade não só para quem quer persuadir, mas para quem não quer ser enganado pela conversa alheia. Argumentar é discutir, mas principalmente raciocinar, deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva na finalidade, na cooperativa em espírito e também deve ser construída socialmente. Wiltake Penteado. Por isso, precisamos saber um debate. Então, debater faz parte do nosso cotidiano. Sustentar um ponto de vista faz parte do nosso dia a dia. E você, aluno do 8º ano, você tem que ter esse domínio textual próprio nas suas aulas. Você tem que defender o seu ponto de vista. A partir do momento que você tem esse domínio textual e que você tem essa defesa desse ponto de vista, você vai ser um excelente debatedor. Né? Você vai saber arguir sobre diferentes temas do nosso cotidiano. Então, debater é se posicionar também na sociedade. Debater é construir um pensamento sólido e em defesa desse pensamento sólido. Então, é o texto crítico, persuasivo, e a gente vai adquirir somente através da leitura. A leitura vai nos fazer a ser um ser totalmente crítico. Nós, como estudantes, vocês como estudantes do 8º ano, vocês têm que ter a leitura como o alicerce fundamental e principal para a construção textual e para a arguição, que é o debate. Então, nós temos aqui, debate. Em um debate, você vai discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir e defender um ponto de vista. Por isso, precisamos saber como um bom debatedor, como um bom debate. Então, você já defendeu o seu time? Por que eu tenho que torcer para o seu time? Por que eu tenho que ser corintiano, flamenguista? Por que eu tenho que torcer para o Goiás? A partir do momento que você encontrar argumentos para me fazer torcer para um desses dois times, você vai estar sendo um bom debatedor. Então, debater é construir profundamente os conhecimentos que nós temos sobre determinados assuntos. E por que eu citei o futebol? Porque o futebol é o que permeia o cotidiano de vocês. Mas nós temos que saber discutir sobre política, nós temos que saber discutir sobre religião, nós temos que saber discutir sobre os temas da sociedade, e isso vai nos fazer ser um ser ou um aluno totalmente crítico e irá nos posicionar o nosso pensamento e o nosso fundamento argumentativo. Ok? Debate. Debate é um texto argumentativo oral, caracterizado pelo discurso persuasivo,
cujo propósito é convencer os interlocutores sobre a validade da opinião defendida. E aí, você tem uma opinião que você defende? Você consegue convencer aos outros, de uma certa forma, a defender essa posição? Quando eu estudo muito a oralidade, eu vou estar também me preparando para o campo profissional, né? Se eu falo muito bem, com certeza eu vou ser um aluno bem destacado na sala. Se eu falo muito bem, se eu tenho um bom discurso, quando eu conseguir um trabalho, eu vou ser um coordenador, né, de equipe. Se eu falo muito bem, eu vou ser um palestrante famoso. Então, a oratória, né, esse universo de leitura e de conhecimento que vai fazer eu ter, de uma certa forma, um texto, né, persuasivo, irá trazer muitos benefícios para mim. Professor Maurício, onde eu consigo isso? Através da leitura. A leitura é a porta e a janela do conhecimento. Se você ler, você vai ser um bom debatedor. E olha só, o desenvolvimento de um debate proporciona aos participantes colocarem as suas opiniões em xeque, ao confrontá-las com a opinião de outros interlocutores. Daí a necessidade não somente de argumentar, mas também contra-argumentar, antecipando o argumento do outro. Então, olha só, você tem que, além de dominar o assunto, você tem que ainda tentar pensar quais são os fundamentos que o outro vai tentar fazer você convencer e acreditar que o fundamento e o pensamento dele tem uma certa validade. Então, debater é arguir, é ter um conhecimento profundo sobre o tema que nos cerca. Então, aluno do 8º ano, você precisa começar a desenvolver mais a leitura, para que você possa ter sustentabilidade no seu debate, na sua oralidade. Isso vai fazer você ser um aluno genial e irá desenvolver todos os campos da sua vida, tanto estudantil como profissional. Então, olha só, os deveres dos debatedores. Preparar previamente o tema, pesquisando informações necessárias, expor com clareza suas ideias, respeitar as regras previamente estabelecidas pelo moderador, escutar atentamente, evitando repetir as ideias já expostas, não interromper quando o outro debatedor estiver com a palavra e nem utilizar a linguagem de forma agressiva. Lembre-se que o debate é o confronto das ideias. É o confronto de ideias. Nós estamos no mundo das ideias. Nós estamos no mundo do conhecimento científico. Nós estamos no mundo da persuasão. Então, eu tenho que ter um domínio pleno da ideia que eu estou fundamentando e da ideia que o outro está tentando fazer com que eu tenha credibilidade a ela. Então, debater é muito mais além do que conhecer o texto. É ir profundamente na ideia e sustentar a sua ideia com a sua oralidade, com as suas palavras. E isso também está presente na escola. Quando você tenta fundamentar ou achar, de uma certa forma, um porquê que você não fez um trabalho ou uma atividade, né? Quando você vai dar uma justificativa ao professor, né? Você está encontrando aí um argumento, de uma certa forma, para provar para ele que você não teve um tempo para exercitar ou fazer a atividade que foi proposta. Mas nós temos que utilizar esse conhecimento para a gente compreender profundamente os temas da nossa sociedade, como os problemas do seu bairro, como os problemas do seu país, como a política do seu país, e aprofundar nos debates para discutir esses temas. Isso vai fazer você ser um aluno genial, irá fazer você acumular conhecimento. O debate é texto, o texto também é a oralidade. Então, eu aprendo a ler, eu tenho uma sustentabilidade da leitura e a partir do momento que eu tenho essa sustentabilidade da leitura, eu passo também a oralizá-la. Eu passo, de uma certa forma, a expor em palavras essa minha leitura. E isto também é conhecimento. Então, olha só, debate. O que é importante no debate? Um aspecto muito importante que devemos ter em mente é o fato que, antes de expressarmos as nossas opiniões sobre qualquer assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que neles estão envolvidos. Por exemplo, como que iremos debater sobre um fato que recentemente está acontecendo? No mínimo, ficaríamos envergonhados se não tivéssemos nada a dizer, concorda? Então, para que isso não aconteça, é preciso sempre estarmos atentos a tudo. Como?
lendo jornais, assistindo aos programas televisivos e conversando com pessoas que têm sempre algo a nos ensinar. Podemos assistir a um debate pela televisão, internet, ao vivo, na escola ou de qualquer lugar público. O debate está presente em todos os lugares. É sempre importante o domínio da linguagem para expressarmos qualquer tipo de opinião. Debater nada mais é de que estar por dentro de todos os assuntos que permeiam a nossa sociedade. Quando alguém vai comentar algo que está tão evidente, claro, no nosso dia a dia, e se a gente não tem conhecimento sobre esse determinado assunto, a gente costuma dizer, está fora da casinha. E para que nós possamos estarmos sempre dentro da casinha, é importante estarmos sempre em dia com as nossas leituras de jornais, de revista. É importante que nós possamos sempre estar em dia com os noticiários e procurando sempre estar com o texto e a informação em mente, claro e sucinto, para ser discutido a qualquer tempo e a qualquer hora. Isso vai fazer você ser um aluno excepcional do 8º ano. E eu tenho certeza que eu estou falando com vários alunos excepcionais desse estado. Alunos que serão destaque daqui 10, 15 anos, porque têm o domínio da oralidade e da fala. Isso é presente em vocês, tá? Continue praticando. Bom, portanto, o debate é um gênero textual de cunho opinativo que se insere nas práticas da oralidade de uma comunidade, tendo como ação social de fundo uma discussão entre partes com base em argumentos, exposição ou razão. É uma das principais características do debate é que as pessoas têm o direito de expor as suas opiniões, ouvir e respeitar aos demais as suas ideias, que sejam expostas de uma forma clara, sucinta e objetiva. O debate, portanto, sem conflito de opiniões, não existe debates. Debater preserva o direito de cada um defender as suas ideias. Nós pensamos de formas diferentes, não é? Cada um tem o direito de expressar, né, e sustentar o seu argumento e a sua ideia. Então, nós só sustentamos o nosso argumento e a nossa ideia através do debate. Então, que nós possamos sermos alunos, né, persuasivos e que nós possamos encontrar fundamentos para que nós possamos sustentar as nossas ideias. Bom, tipos de debates características. Eu tenho o debate Karl Popper, o debate Lincoln Douglas, eu tenho o debate político, o debate presidenciais entre os candidatos, né? Provavelmente vocês já devem ter visto várias disputas políticas, né? No âmbito municipal, federal ou estadual, em que se confronta as ideias dos candidatos para ver qual é o melhor, né? O debate que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Esse é um modelo de debate parlamentar, onde é promovida uma proposta lá na Câmara dos Deputados, aí o deputado que tem aquela matéria, de uma certa forma, ele vai segurar, né, esse debate e fazer com que os outros sejam convencidos pelas suas ideias. Bom, para finalizar a nossa aula, vou deixar uma mensagem do Robert Killing. O debate é uma troca de conhecimentos, uma discussão é uma troca de ignorância. Então, muito obrigado, estudantes. Fiquem ligados. Amanhã nós teremos aula também para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de Matemática e História. Lembrando que o SEDUC em Ação é transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central e nos sites da SEDUC. Façam as atividades no portal NET Escola. Um forte abraço para vocês e até a próxima.